Vamos abrir as Escrituras em Filipenses, capítulo 4. Estamos quase a acabar e para remirmos o tempo, não é que acabemos hoje ainda, porque hoje certamente não acabamos, até porque hoje falta-nos aqui o Daniel. O Daniel está aí, mas o Daniel está ali com muito trabalho, nos bastidores, e portanto, porque ele tem trabalho para fazer, mas não quis deixar de vir aqui ter connosco. E nós precisamos também de ser abençoados com os pensamentos que o Senhor tem dado ao Daniel. Mas vamos ler em Filipenses no capítulo 4, e para remirmos o tempo, vamos ler o versículo 18. E o versículo 18, hoje é assim, hoje só lemos um versículo. Vamos só ler um versículo. Tá, a gente tem assim, nós não somos ritualistas. A gente nunca faz a mesma coisa porque não somos ritualistas. O ritualista faz sempre tudo igual. Ele não tem maneira de... Nós não somos ritualistas de maneira nenhuma. E o versículo 18 diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Bem, eu se calhar começaria... Eu estou a pensar como é que vou começar. Ao falar deste capítulo, antes de eu falar, algum de vocês tem algum pensamento para dar, dos que estão aqui presentes, sobre aqui a passagem? Não quero que alguém não tenha essa possibilidade, naturalmente, pelo contrário, até encorajo a que tenham algum pensamento, e depois alguns até dizem assim: é melhor a gente falar antes que ele fale. Depois ele fala, depois vai falando daquilo que eu estava a pensar a falar. Nem sempre. Muitas vezes eu tenho aqui visto vocês falarem de coisas que eu sou edificado e eu não tinha pensado nisso. Mas alguém tem algum pensamento? Só uma questão, já agora, não sei se já foi falado aqui. Epafrodito quer dizer, ou tem tradução? Agora não me lembro. Eu, na altura já fiz referência a isso. Não sei se o Daniel também fez. Agora de repente não me lembro o que quer dizer Epafrodito. Também não tenho aqui as minhas notas para poder fazer isso. É melhor irmos fazer. Diz. Dedicado a Afrodite. Dedicado a Afrodite. Ele era dedicado a Deus Afrodite. É bom estar. O Daniel está ali, mas está atento. Dedicado a Afrodite. Já não me lembrava desse detalhe, mas pronto. Mas ele agora, Epafrodito, era um indivíduo dedicado a Deus. Dedicado, mas agora a Deus. E muitos de nós fomos assim. Muitos de nós, e eu falo por mim, eu era muito dedicado a... Agora procuro ser dedicado a Deus. Mas eu era muito dedicado a muita coisa e, particularmente, aquilo em que me meter era dedicado. Mesmo quando era descrente. Eu, quando entrava em campo, era para ganhar. Aquilo era mesmo para... Não era para estar lá com... E quando entrava em campo era para marcar gol, não era para andar ali com o Rodriguinhos, ali com a bola para trás e para a frente e para os lados, como vejo alguns fazerem. E depois aquilo não dá em nada. Não, aquilo era para marcar. Era pé esquerdo, forte... E aquilo era mesmo a sério, não era cá com jeitinhos e como alguns ali com jeitinhos, depois aquele jeitinho não dá nada. Era mesmo com força, é mesmo a sério. É para a frente e para a baliza e para marcar gol. E eu quando entrava em campo era mesmo assim. Estou a falar do entrar em campo quando jogava futebol, mas fazia o mesmo quando jogava handball, ou quando jogava ténis, ou quando jogava ping-pong, ou quando jogava badminton, ou quando jogava handball ou basquetebol. Nestas modalidades não era tão forte, mas jogava-as todas. Mas era mesmo a sério, portanto era para entrar, para ganhar. E agora é assim, e agora que eu sou crente, é para ganhar, não é para andarmos aqui com voltinhas e não. Por isso é que eu estava. Daí a minha preocupação, nós estamos aqui com. Daí a minha preocupação de eu dar há bocado estar a dizer-vos, alguns de vocês que podem estar aqui, que não são crentes ainda, para verificarem se realmente são crentes, porque não estamos aqui para estarmos aqui a entreter, não estamos aqui para entreter, estamos aqui para marcar golo. E marcar golo, neste caso, é salvarem as vossas almas. Bem, estava eu a dizer que não sabia por onde é que ia começar, mas se calhar vou começar por aqui. Se calhar vou começar por aqui e depois logo vamos ver. Nós temos aqui nesta passagem uma alusão aos sacrifícios no Velho Testamento. O Velho Testamento falava em vários sacrifícios, sendo que um dos sacrifícios ou ofertas que o livro de Levítico explica muito bem era o chamado holocausto.
o holocausto contrastava fundamentalmente com outro sacrifício que era a chamada oferta pelo pecado. E estas duas ofertas, o holocausto e a oferta pelo pecado, ambas elas, é curioso que elas são mais, elas não estão em erro, são 5. Porque existe a oferta pacífica, etc. Existem mais ofertas. Mas a oferta pelo cada uma destas ofertas no Velho Testamento que os judeus tinham que fazer no ritual judaico, levítico, cada uma dessas ofertas retrata uma faceta do sacrifício de Cristo que mais tarde faria na cruz do Calvário. Ou seja, não há nenhuma destas ofertas, não há nenhum destes sacrifícios que em si contenha tudo quanto contém o sacrifício de Cristo. E por isso cada uma destas ofertas apenas tipificava uma faceta do grande sacrifício que mais tarde Cristo iria fazer na cruz do Calvário. E globalmente e resumidamente, a oferta chamada holocausto, primeiro, a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado era tipicamente a parte do sacrifício de Cristo que satisfazia a necessidade do pecador. No caso do judeu, era semelhante. Quando o judeu oferecia a oferta pelo pecado correspondia à satisfação da sua necessidade enquanto pecador. Enquanto que o holocausto, que era também uma outra oferta, era uma oferta que correspondia à satisfação de Deus. Portanto, uma satisfazia a necessidade do pecador e a outra satisfazia a exigência divina. A oferta que era chamada do holocausto era uma oferta, como lemos aqui nesta passagem, tipicamente, era um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Esta linguagem do sacrifício ser agradável e aprazível a Deus, que neste caso está aqui a referir-se aos crentes de Filipos que ofereceram a oferta ao apóstolo Paulo, é uma alusão ao holocausto. O apóstolo Paulo está a olhar para a oferta dos crentes filipenses como de um holocausto se tratasse. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que o holocausto era a parte da oferta que satisfazia a exigência divina. E Deus ficava satisfeito. Porque o pecado trouxe 2 problemas. Isto para resumir. O pecado trouxe basicamente 2 problemas. Trouxe um problema ao homem e trouxe um problema a Deus. Se quisermos ver as coisas desta maneira. O problema do homem é que o homem ficou numa necessidade profunda que o pecado lhe causou. E era preciso resolver esse problema. E havia o problema divino, porque a lei divina tinha sido transgredida, a justiça divina tinha sido afetada e ela tinha que ser satisfeita. Portanto, o homem ficou numa situação debilitada em si e Deus ficou numa situação de ofendido e esta situação tinha que ser resolvida. O holocausto era a oferta em que o sacrifício era todo consumido e o fumo do sacrifício subia para cima, tipicamente em cheiro suave, agradável a Deus. E Deus ficava satisfeito. Quem vai fazer isto na experiência é o Senhor Jesus Cristo. Antitipicamente, isto cumpre-se no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, e eu quero que vocês leiam, por favor, no versículo 2, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, lemos assim. Versículo 1 primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e agora também bem atenção, e se entregou a si mesmo por nós, Cristo se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Já agora só um pequeno pormenor. Curiosamente, em Efésios, no capítulo 5 e versículo 2, temos a alusão aos 2 sacrifícios que eu acabei de referir. Temos a oferta pelo pecado e temos o holocausto. O que eu queria aqui chamar a vossa atenção é para o facto de que o holocausto satisfazia a Deus. Era agradável a Deus, satisfazia a Deus. O holocausto satisfazia a Deus. E a oferta pelo pecado resolveu o problema do pecador. O que eu quero chamar a vossa atenção na nossa passagem, a pergunta que naturalmente se faz é esta. E o que é que isto tem a ver com os crentes filipenses? O que é que o sacrifício de Cristo tem a ver com os crentes filipenses? Tem muito. Tem muito.
Eu, na semana passada, no estudo bíblico, eu disse que depois havia de fazer referência a isso e vou muito rapidamente. Vamos a Levítico capítulo 1, que é para vocês verem o holocausto. No livro de Levítico, no capítulo 1, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Portanto, tem Gênesis, Êxodo e depois tem Levítico. E no livro de Levítico, no capítulo 1, nós lemos assim. Esta linguagem, eu não vou fazer aqui um estudo sobre as ofertas, naturalmente, mas isto é digno de se fazer e é fantástico. Estudar as ofertas em detalhe, porque estão cheias de lições para nós. Mas no capítulo 1, no versículo 4, versículo 3, lemos assim: se a sua oferta for holocausto, e é do holocausto que estamos a falar, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Eu já agora gostava de chamar a vossa atenção para isto. O holocausto, que era a parte do sacrifício, era o sacrifício, que é uma parte do sacrifício que Cristo realizou na cruz de Calvário, para Deus se agradar, o holocausto tinha que ser interpretado por um animal sem mancha. Isto fala-nos de sem pecado. Isto é a parte que nos fala de Cristo. Ele, para se oferecer em holocausto, quem fosse oferecido a Deus em holocausto para agradar a Deus, não podia ser eu, nem podiam ser vocês, nem outro qualquer. Só Cristo mesmo. Porque ele estava sem mancha. E este animal sem mancha era típico da realidade maior que mais tarde Cristo iria revelar. O Salvador é aquele que se havia de oferecer em holocausto, aquele que havia de agradar a Deus plenamente, agradar a Deus plenamente, como nenhum de nós consegue. Só o podia fazer naturalmente, começando logo por aqui. Não podia ter pecado. Não podia ter mancha. Então, continuando. À porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceite por ele para a sua expiação. Eu gostava de chamar a vossa atenção, o que eu quero aqui referir é o seguinte. O holocausto tinha 4 partes. Esta oferta estava dividida e é aqui referenciada em 4 partes. Primeiro, a primeira parte. Aliás, nós vemos isso no versículo 6. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os pedaços em que o holocausto vai ser partido é em 4 partes. Como nós vemos aqui no contexto. A primeira parte, vemos no versículo 4, por isso é que eu parei ali no versículo 4. Porá a sua mão sobre a cabeça. A primeira parte é a cabeça do animal. A cabeça. E a cabeça, fixem isto, porque estamos aqui a ter linguagem típica, figurativa. A cabeça fala-nos da mente de Cristo. A cabeça fala-nos da mente de Cristo. Depois temos aqui uma alusão, e temos isto no versículo 4 e temos no versículo 8 também. Porém, a sua fartura e as suas pernas lavar-se-ão com água. Versículo 8, perdão, desculpem. Também os filhos darão, os sacerdotes porão em ordem os pedaços. A cabeça, cá está uma das partes. A cabeça, mais uma vez a alusão à cabeça, que nos fala da mente de Cristo. Depois temos, no versículo 8, no versículo 8, temos uma alusão à gordura. O versículo 8 diz assim: também os filhos darão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho. O redenho do animal era a gordura. E a gordura fala-nos da energia de Cristo. Energia. Isto poderia ser falado muito ao longo desta linha, o papel da gordura no corpo, etc. Mas fala-nos da energia de Cristo. No versículo 9, nós temos uma alusão à fressura. Lemos assim: porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. A fressura fala-nos das vísceras,
da parte interior do animal, das entranhas. A farsura eram as entranhas, aquilo que é chamado as entranhas. E fala-nos exatamente, quando a Bíblia fala das entranhas, das afeições de Cristo. Porque só um pequeno relembrar do que a Bíblia diz. Quando José... Sabem que os irmãos de José fizeram-lhe muito mal. Estou a falar de José no Egito. Invejaram-no, quiseram-no matar, venderam-no mercadores de escravos, fizeram-lhe muito mal. E quando mais tarde José se torna primeiro-ministro do Egito, de Faraó, e os irmãos estavam na mão de baixo, estavam a passar fome, e foram bater à porta do Egito para ter comida. Quem os atende é José, sem eles saberem que José era o irmão deles, que era o primeiro-ministro. E o José fez um esforço enorme aqui nos últimos anos, 2 anos, há 2 ou 3 anos, já não me lembro. Essas mensagens estão gravadas, podem ser ouvidas. Eu dei uma série de mensagens sobre José e falei acerca disso. E o José, diz a Bíblia que a certa altura, há um ponto na conversa de José a falar com os irmãos, sem eles saberem quem ele era, que José teve uma grande dificuldade em conter-se, e para que eles não se apercebessem das suas emoções, ele retirou-se da presença deles. E diz a Bíblia que as suas entranhas se moveram. As suas entranhas se moveram. Isto fala dos afetos. Ele amava os irmãos. Toda a história mostra isso. E depois nós vemos como ele, de facto, revelou o amor pelos irmãos, apesar do mal que os irmãos lhe fizeram. Mas as entranhas falam-nos dos afetos que se movem. É quase como um indivíduo que... Há certos sentimentos que o nosso corpo corresponde, e as partes mais íntimas do nosso corpo correspondem, e que são retratadas pelos poetas e pelos escritores lídimos, que tão bem escrevem, como as entranhas movendo-se. E isto fala-nos das afeições de Cristo. E por último, a quarta parte, a cabeça, a gordura, as entranhas, ou o redenho, a fressura, perdão, o redenho, a gordura e a fressura, as vísceras, as partes internas. Temos por último as pernas, no versículo 9, quando nós lemos: porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E temos aqui uma alusão ao andar de Cristo. Nós estamos a falar do holocausto. Isto que está aqui é uma narrativa do holocausto, que é aqui decomposto em 4 partes, que eu acabei de referir, que são típicas do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que se ofereceu em holocausto, e que temos aqui uma alusão clara àquilo que podemos chamar a mente de Cristo, a energia de Cristo, as afeições de Cristo e o andar de Cristo. As pernas falam-nos do seu andar, não é? É curioso nós pegarmos em Efésios no capítulo 5, nós lemos há pouco, e eu queria que vocês vissem, em Efésios no capítulo 5, não é por acaso, a palavra de Deus, este livro é divino, este livro nem podia ser de outra maneira, só mesmo Deus fazendo um livro destes. Nós lemos assim, e agora vocês vão poder perceber. Quando nós lemos assim, por exemplo, no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Como é que eu posso imitar Deus? Eu nunca vi Deus. Deus é Espírito. Como é que eu posso imitar Deus? E ele então explica. Tu podes imitar Deus se tu imitares o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus. E ele fez-se homem. E foi tangível e visível e andou cá neste mundo. E então ele diz assim: andai em amor como também Cristo nos amou. Vocês querem imitar Deus? Andem como Cristo andou. E depois diz ele assim: e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Por outras palavras, vocês andem como Ele. Ele não se ofereceu em holocausto. Ofereçam-se vocês também em holocausto, revelando a mente de Cristo, a energia de Cristo, as entranhas ou afeições de Cristo e o andar de Cristo. Imitem-no. Sabem quem é que fez isto? Paulo diz aos Efésios para fazerem.
os filipenses fizeram. Porque diz a passagem em Filipenses no capítulo 4, vamos reler, diz ele assim: bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. E aquilo que vocês me enviaram foi como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, aquilo que vocês me enviaram foi como holocausto. Vocês imitaram Cristo como holocausto. A vossa maneira, a vossa postura, o vosso sentido, o vosso pensar, as vossas entranhas, os vossos sentimentos, a meu respeito, das minhas necessidades, tudo aquilo que vocês fizeram, o vosso comportamento, o vosso andar, o vosso pensar, a vossa energia para conseguirem cumprir o vosso desejo, revela Cristo em holocausto. Eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. Esta é a vida que agrada a Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo ofereceu em holocausto e isso agradou a Deus, e eu também só posso agradar a Deus quanto mais Cristo eu revelar na minha vida. Só Cristo agrada a Deus, e só eu revelando Cristo, pensando como Ele, sentindo como Ele, andando como Ele, sendo... a palavra energizado não existe. Qual é a palavra que corresponde à língua portuguesa correta? Energizado existe. Energizado existe? Se calhar existe. Pronto. Se não existe, a gente fabrica a palavra hoje. Mas energizado é capaz de ser um bocado à Brasil. Potenciado. Não é potenciado. Potenciado, eu percebo a ideia, mas não é potenciado. Estimulado. Sim, estimulado. É mais estimulado. É mais estimulado. É mais empurrado. Motivado. Mas é empurrado. Portanto, é a energia que é ele que põe isto aqui a andar, não é? Põe isto a andar. Pronto, mas vocês perceberam a ideia, o que é que importa? Perceberam a ideia. E nós, se quisermos agradar a Deus, se nós quisermos que a nossa vida seja uma vida que agrada a Deus, só em Cristo. Eu não tive a ocasião de explicar-vos há bocado que o pecador precisa de Cristo para poder agradar a Deus, não tem outra maneira. E eu agora, como crente, na minha vida cristã, eu preciso de Cristo. Eu continuo a precisar de Cristo. Eu preciso de Cristo para um dia entrar no céu. E eu preciso de Cristo para viver na terra. Para eu da terra viver uma vida que glorifica Deus. Para eu da terra viver uma vida que agrada a Deus, eu preciso de revelar Cristo. Por isso, preciso de andar como Ele andou. Ele ofereceu-se em sacrifício, como nós vemos em Efésios, no capítulo 5. E agora nós vemos estes crentes. Vemos Paulo a dizer aos Efésios, vocês andem como Ele. E agora vemos os filipenses andarem como Ele. Isto para mim é muito significativo. Eu hoje tive, nas minhas leituras bíblicas e nos meus respigos que eu vou fazendo naquilo que vou escrevendo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 25, se não estou em erro, a dada altura, nós lemos lá acerca de qualquer coisa que é fantástica. Nós vemos Deus repreender um conjunto de indivíduos, que eram os amonitas, por eles se terem alegrado com o mal dos israelitas. Se terem alegrado com o templo ter sido profanado e se terem alegrado com a queda deles. E eu escrevi um pouco acerca disso. Deus reprova quem se alegra com o mal dos outros. E eu às vezes arrepio-me quando vejo indivíduos que se dizem crentes aparentemente alegrarem-se com a queda de alguns ou com o mal de alguns. Isso é diabólico. Alegrar com o mal, só mesmo o diabo. O maligno. O maligno está identificado com o mal. O maligno tem prazer no mal. O crente nunca se pode alegrar com o mal, seja em que circunstâncias for e seja relativamente a quem for. Pelo contrário, aquilo que a Bíblia nos ensina é exatamente o contrário. Eu não vou agora falar sobre aquilo que eu escrevi, eu acho que está escrito e depois há de ser publicado oportunamente, mas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, eu quero que vocês vejam, capítulo 5, eu vou deixar o resto
Eu de propósito não comecei por onde... Eu queria começar por outro sítio, sabem? Não queria falar sobre isto agora, mas fico agora a falar sobre isto. Depois vamos a outro sítio, depois tenho aqui o meu parceiro ali, o Daniel, que é para comigo falarmos sobre esta matéria que não é fácil, é uma matéria difícil, que eu quero falar. Mas em em Mateus, no capítulo 5, e se Deus quiser e se Ele nos der vida, e se Ele ainda nos estiver cá, eu espero poder, juntamente com o Daniel, abordar aqui outro aspecto que me parece que é importante e que tem a ver com esta oferta, sabe? Porque se vocês se calhar nunca olharam para a vossa vida como oferta. E a verdade é que rogo-vos pela compaixão de Deus, diz Paulo aos Romanos no capítulo 12, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Então, parece que a linguagem do sacrifício tem a ver connosco. Que tipo de sacrifícios podemos e devemos fazer? Temos aqui um deles. Oferecer, neste caso, apoio financeiro a quem está carente é um sacrifício. É um holocausto. Mas nós depois vamos ver mais. Okay? Nós depois vamos ver mais porque há mais. Vocês vão ver quais são o tipo de atividades que a Bíblia identifica como sendo sacrifícios que vocês podem e devem fazer. Vocês, se calhar, nunca, por exemplo, olharam para a salvação das almas, para vocês falarem uma alma para que ela se converta, como um sacrifício. Mas é. E vocês depois vão ver isso. E temos mais. Que agora não vou falar, não é isso que eu vou falar agora. O que eu quero é ir a Mateus capítulo 5 e versículo 44, fica para depois, se o Senhor permitir. Capítulo 5 de Mateus, versículo 44, quando nós lemos assim: Eu, porém, vos digo, versículo 44, é o Senhor Jesus Cristo a falar, amai os vossos inimigos. Ele não diz assim, alegrem-se quando os vossos inimigos se espalharem ao comprido. É isso que ele diz. Ele diz assim, os vossos inimigos, bem feito. Ainda bem que lhe aconteceu. Na minha vida aconteceu pior. É isso que ele diz. Amai os vossos inimigos. O ensino da Bíblia é revolucionário. Esta coisa de nos alegrarmos com o mal dos outros, seja de quem for, é diabólico. Vocês nunca se alegrem com o mal de ninguém. Sabe o que é que está aqui escrito? Vamos assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Já viram o que está no 43? Isto é curioso. Ele está a interpretar a lei. Ele diz assim, versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu próximo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Eles querem o vosso mal. Vocês querem o seu bem. Eles espalharam-se. Vocês não se alegram. Vocês querem o bem deles. Vocês não querem o mal deles. Se lhes acontece mal, vocês não ficam contentes. Vocês não podem ficar contentes com o mal dos outros, mesmo dos vossos inimigos. Quem quer o mal de todos é o diabo. E eu querer o mal de alguém é fazer a vontade dele e cumprir os desígnios dele. E por isso ele diz aqui no versículo 44, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que diferença, não é? Agora quero ver uma coisa. A passagem que eu queria que vocês lessem é o versículo 48. Sabem o que lemos mais abaixo no versículo 48? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isto é ser como Ele. Isto é oferecer uma vida em sacrifício agradável a Deus. Isto é revolucionário, isto é completamente diferente. Aliás,
Se vocês forem a Efésios no capítulo 5 e versículos 1 e 2, já agora vamos ao capítulo 5 e versículo 2, que é a passagem comparativa, paralela, que eu referi desde o início. Nós lemos assim, versículo 1 e 2, vejam o paralelo. Sede, pois, imitadores de Deus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E como é que eu posso imitar a Deus? Andai em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Reparem no versículo 32 do capítulo 4. Sabem que tudo isto termina com o versículo 32 do capítulo 4, que diz assim, antes, por exemplo, versículo 31, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selados para o dia da redenção. Se a gente se porta mal, o Espírito Santo fica triste. E o que é que pode entristecer o Espírito Santo? Sabem o que é que pode entristecer? A amargura. Eu revelar amargura em relação a alguém, estar amargo. Eu não posso virar-me para o Samuel e ser amargo para ele. Ou para o Márcio, ou para o Carlos. E às vezes nós somos amargos. A amargura. A amargura entristece o Espírito de Deus. Não agrada a Deus. Não é o holocausto. A ira, a cólera, a gritaria, a blasfémia e toda a malícia. Sejam tiradas dentre vós todo o mal, todo tipo de mal, toda a malícia, desejar o mal dos outros, querer o mal dos outros. Antes, sede uns para com os outros o quê? Antes, ao contrário, sejam ao contrário, o quê? Benignos, fazendo o bem, querendo o bem, desejando o bem e fazendo o bem. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus. Ele não foi isso que Ele fez por vós. Vocês eram inimigos. Vocês eram maus. Como é que Deus vos tratou? Foi de acordo com aquilo que vocês mereciam? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Perdão. Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu não vou dizer mais nada. Ficamos por aqui. Acho que é suficiente. Se nós aprendermos esta lição, já aprendemos uma grande lição hoje. E eu espero que a gente aprenda esta lição. Que Deus nos ajude a sermos um exemplo. Que Deus nos ajude a aprendermos as Escrituras. A aprendermos o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus deseja para a minha vida e para a vossa. E sabem a coisa que eu vos vou dizer? Uma coisa que eu vos vou dizer muito importante. Quando nós agimos como Deus quer, sentimos-nos bem. Sentimos-nos felizes. Somos felizes. Quando a gente faz ao contrário, somos uns desgraçados, uns miseráveis. Quando a gente quer o mal e deseja o mal, nós ficamos mal. E não nos sentimos bem. É impossível. E depois, até precisamos de ir ao médico. Temos insónias, não conseguimos dormir e outras coisas mais. Que Deus nos ajude. Paulo, vais terminar... Vem aqui, se faz favor. Vais terminar com oração, está bem? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Senhor. Nós te agradecemos por nos dares a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. É verdade. Te agradecemos pela nossa salvação, Pai. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Nós somos vasos nas Tuas mãos e o que nós queremos é que Tu nos utilizes para trazer honra e glória ao Teu nome, Pai. Amém. Cuida de tudo durante esta semana, Senhor. Ajuda-nos a sermos a luz neste mundo, Senhor. A levarmos a Tua palavra aos outros e a sermos uma bênção no meio dos nossos amigos, da nossa família, Pai. Amém. Pedimos que cuides de tudo. Cuida daqueles que não puderam vir, Senhor, dos que estão doentes. Toca no coração daqueles que não têm vindo, Senhor. Tu sabes quais são as razões, mas nós sabemos que Tu operas, Senhor, e sabemos que Tu vais operar na vida de cada um. Amém. Te pedimos que cuides de tudo no resto desta noite e no resto desta semana. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.